pessoal? Vamos para o segundo exercício de energia cinética e trabalho, ok? Esse exercício, especificamente um exercício sobre trabalho, né? O primeiro foi um exercício só sobre energia cinética, esse segundo é um exercício só sobre trabalho, ok? Esse exercício nos diz o seguinte: Estevão exerce uma força uniforme de 210 newtons sobre um carro enguiçado conforme desloca por uma distância de 18 metros. O carro está com o pneu furado, de modo que, para manter o movimento retilíneo, Estevão deve empurrá-lo a um ângulo de 30 graus em relação à direção do movimento. Letra A. Qual é o trabalho realizado por Estevão? Vamos fazer aos poucos aqui, né? Primeiro a letra A, depois a letra B, que elas são um pouquinho diferentes. Não? Então, o exercício nos pede o trabalho dessa força F. Essa força F é a força que o Estevão faz para empurrar esse carro enguiçado. Né? E daí o exercício fala que como o pneu desse carro está furado, né, o Estevão tem que fazer uma força aqui inclinada, né? Inclinada de 30 graus, ou seja, entre a direção do movimento e a força F, nós temos um ângulo φ de 30 graus. Então, vamos lá. Como que a gente calcula o trabalho de uma força? Nesse caso, o trabalho da força F. A gente precisa lembrar que, para calcular o trabalho de uma força, a gente tem algumas condições, né? Uma delas é que a força seja constante, né? Como é o caso aqui. Né? A força deve ser uniforme, deve ser aplicada sempre, durante todo esse deslocamento, a força deve ser sempre aplicada da mesma forma. E daí nós temos o seguinte: o trabalho de uma força é o módulo da força vezes o deslocamento que ela provoca sobre o corpo ao qual ela está atuando, vezes o cosseno do ângulo entre elas. FD, cosseno φ. Ok? No caso dessa força F, o trabalho de F é igual o módulo da força F vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força F é uma força uniforme de 210 newtons. Essa força provocou um deslocamento de 18 metros no carro e foi aplicada com um ângulo de 30 graus entre o deslocamento e a força. Então, esse ângulo aqui, gente, vai ser sempre o ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor força. Ok? Sempre, sempre, sempre que a gente for calcular trabalho, esse ângulo φ que aparece na equação é o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força. Nesse caso, o vetor deslocamento é um vetor horizontal para a direita. O vetor força é esse vetor em roxinho aqui, que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Por isso que o ângulo entre deslocamento e força aqui é de 30 graus. Ok? Resolvendo isso aqui, nós chegamos num valor de trabalho de 3,27. Vezes 10 ao cubo. Estava vendo 10 ao oitavo ali. 10 ao cubo joules. Ok? Sobre essas notações científicas aqui, pessoal, de usar, né, essas potências aqui, 10 ao cubo, 10 à quinta, 10 à oitava, isso é mania minha, ok? Não é necessário que as respostas de vocês estejam com essas notações científicas aqui, ok? Eu me acostumei a usar a notação científica para trabalhar com números menores, não ter que carregar aquele monte de zero ali na frente, bom? Mas, se vocês não têm o costume de usar a notação científica, tranquilo, sem problema nenhum, ok? Então, o trabalho dessa força, 3,27 vezes 10 ao cubo joule, né? Lembrando que joule e energia, né, que trabalho e energia têm a mesma unidade, que é o joule, ok? A unidade de energia e a unidade de trabalho, até porque trabalho e energia podem ser convertidos entre si, né? Eu posso realizar trabalho sobre um corpo e retirar energia ou doar energia para esse corpo, ok? Bom, letra A está resolvida, facinho demais. Aí na letra B,
O exercício é um pouquinho diferente, né? Mas propositalmente, para a gente trabalhar com uma outra possibilidade de equação de trabalho, ok? Na letra B, o exercício me diz o seguinte: disposto a cooperar mais, Estevão empurra outro carro enguiçado com uma força uniforme e agora ele me dá o vetor força. F é igual a 160I mais 40J newtons. Ou menos, desculpa. Menos 40J newtons, ok? Então essa é a força, que Estevão faz sobre esse segundo carro enguiçado, né? Essa força provoca nesse segundo carro um deslocamento D, que ele também me dá em vetor, de 14I mais 11J. Deslocamento é em metros, né? Lembrando que Joule nada mais é do que Newton vezes metro, né? Uma força vezes um deslocamento, beleza? E daí o exercício nos pergunta qual o trabalho realizado por Estevão nesse caso. Então, novamente, qual o trabalho dessa segunda força aqui aplicada pelo Estevão? Uma outra forma da gente calcular trabalho é a partir do produto escalar entre força e deslocamento. É daí, inclusive, que vem FD cosseno de φ, né, da definição do produto escalar. Ok? Então, quando o exercício me dá módulos, módulo da força, módulo do deslocamento e o ângulo entre esses dois, né, entre força e deslocamento, eu uso a primeira relação. Trabalho é FD cosseno de φ. Agora, quando o exercício me dá dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento, aí eu uso a relação de produto escalar. Trabalho é igual ao produto escalar entre força e deslocamento. Ok? Então, para a gente lembrar, trabalho aqui de F vai ser F escalar D. Lembrando que quando a gente calcula um produto escalar, o resultado tem que ser um escalar, né? Inclusive, tanto trabalho quanto energia são grandezas escalares, né? Elas não são grandezas vetoriais. Eu não preciso definir uma orientação para trabalho e energia, né, para que ela esteja completamente definida, né? Somente o módulo, somente a intensidade do trabalho e da energia, assim como da massa, né, da pressão, a gente não precisa de uma orientação. Então, eu tenho F escalar D. Vamos lembrar como é que faz? 160I menos 40J. Deixa eu colocar embaixo, senão não vai caber aqui, nesse pequeno quadrinho. Então, nós temos o seguinte. Repito aqui o vetor F. Estou eu colocando mais 40 aqui de novo. Deixa eu até ver se o deslocamento é positivo mesmo. Tudo certo. Escalar o vetor deslocamento. 14I mais 11J. Tá? Para o produto escalar, tanto o produto escalar quanto o produto vetorial, a gente precisa resolver pela distributiva, né? No produto escalar, quando eu multiplico as mesmas direções, I com I, J com J ou K com K, eu obtenho 1, ok? Agora, quando eu multiplico direções diferentes, I com J, J com K, I com K, né, eu obtenho 0. Então, aqui nós temos 160I vezes 14I, vai ser 160 vezes 14, I vezes I, que é 1. Isso aqui vai dar 2.240. Certo? Que é o 160 vezes 14. Tá? 160I vezes 11J é 0, porque I vezes J é 0. Aí nós temos menos 40J vezes 14I, que também é 0, J com I dá 0, e daí menos 40 vezes 11, 440. J vezes J é 1. Então, o trabalho
dessa força é de 1.800 joules. Ok? Então, eu tenho duas formas de calcular trabalho. Quando eu tenho o módulo da força, do deslocamento e o ângulo entre eles, eu uso FD cosseno φ, ou quando eu tenho vetor força e vetor deslocamento. Nesse caso, eu uso produto escalar entre F e D. Beleza? Já voltamos para o terceiro.